Lembrando que nós estamos trabalhando com números racionais. E hoje nós vamos estudar o quê? Potência com números racionais. Alguns tipos de potência com números racionais, tá? Como assim? Vamos do básico, né? O que é uma potência? Uma potência, ela tem ali, ela é principal, o resultado de uma potência depende de duas coisas, da base e do expoente, tá? O que é a base e o que é o expoente? Primeiramente aqui, tá vendo esse número maior embaixo é chamado de base e o número pequenininho em cima de expoente. Mas tem alguns detalhes, tá? Eu acho que eu já falei para vocês, já expliquei quando nós estávamos vendo multiplicação de números inteiros, que o quê? Quando eu tenho uma quantidade de fatores negativo que é ímpar, o resultado dessa multiplicação é sempre negativo, né? Quando eu tenho uma quantidade de fatores negativos que é par, o resultado dessa multiplicação também vai ser par. Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? Se eu tenho aqui menos 1, vamos colocar menos 1 em forma de potência. Menos 1 elevado ao cubo. Tá? Menos 1 elevado ao cubo. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes o fator menos 1. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever aqui. Menos 1 vezes. Multiplica aqui. Multiplicando menos 1 e com outro fator negativo menos 1, tá? Então, eu tenho 3 fatores negativos. Então, o resultado dessa multiplicação, consequentemente, vai ser negativo o resultado, porque eu tenho uma quantidade ímpar de fatores negativos. Então, vai ser negativo. Aí é só fazer a multiplicação com os números aqui, né? 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 elevado a 3 é menos 1, tá? Tem alguém querendo entrar? Deixa eu permitir. Beleza, continuando aqui. E se o expoente for par? Olha aqui, Se o expoente for par e a base for negativa, o resultado vai ser sempre positivo. O exemplo seria, por exemplo, aqui, menos 1 elevado à quarta. Menos 1 elevado à quarta potência. O 4 é um número par. Como o 4 é um número par, esse resultado aqui ele vai dar um número positivo, tá? Só que 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então, esse resultado aqui vai ser mais 1, tá? Menos 1 à quarta. Então, vocês têm que lembrar sempre disso. Quando eu tenho uma potência que a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser sempre negativo, tá bom? Se a base for positiva, o resultado vai ser sempre positivo, tá? Independente do expoente. Se aqui dentro o número maior aqui for positivo, vai ser sempre positivo. Sabendo disso, tem os exemplos. Permitir, Pedro Tonetti está entrando agora. Estamos no primeiro exemplo, tá bom? Aqui. Então, o exemplo aqui, menos 3 elevado ao quadrado. Menos 2, ele tem uma base negativa. E o expoente é o 2, o expoente é par. Logo, o resultado é positivo por causa que o expoente é par. Só fazer 3 vezes 3 vai dar 9. Já quando eu tenho uma fração, o legal de uma fração elevada a um expoente, né, uma potência com fração, é que o expoente ele equivale à multiplicação tanto de uma potência do número do numerador como a potência do denominador, tá? Significa que eu vou fazer 3 vezes 3 e eu vou fazer 5 vezes 5. Como que eu posso separar essa potência? O 2 aqui em cima e o 2 aqui no 5 também.
Então, quando eu tenho uma fração aqui, ó, 3 quintos ao quadrado, é a mesma coisa que 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, 5 vezes 5, 25, tá? 5 ao quadrado é 25. Então, essa é a principal questão da potência de números em forma de fração. É a potência do de cima dividido pela potência do de baixo, tá? E detalhe, ó, lembra que eu falei que qualquer número elevado a zero vai dar 1? Isso equivale também se o número for em forma de fração. Se esse número é uma fração e eleva a zero, também vai dar 1, tá? Independente aqui, tá? Lembrando que nunca façam isso daqui. Coloca um número aqui, dividir por zero, tá? Isso daqui, ó, tá totalmente errado. Não existe divisão por zero, tá? Nunca façam isso. O denominador nunca pode ser zero. Uma fração negativa, galera. Ó, é uma fração negativa elevada a um expoente par. Lembra, apesar de ser negativo, mas o expoente é par. Se o expoente for par, o resultado vai ser, ó, positivo, tá bom? Então, eu vou fazer, ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5 vai dar 25, tá? E aqui a mesma coisa, né? Ao cubo, ó, eu tenho 3 fatores. O expoente significa quantidade de fatores. Aqui um outro exemplo de um número elevado a zero, tá? Vai dar 1. Independente se ele é negativo ou positivo, tá? Se for elevado a zero, vai dar 1. Agora aqui, ó, lembrando aqui, um outro todo número elevado a 1, se o expoente for 1, o que vai acontecer? O 1 no expoente é o elemento neutro, não acontece nada, fica apenas a base, porque qualquer número é como se tivesse elevado ao expoente 1, tá bom? Veja que não se altera. Agora eu tenho um número com forma de decimal, número decimal, 0,5. 0,5 ao quadrado. Você pode resolver isso de duas formas. Ou você faz a multiplicação, 0,5 vezes, você pode fazer 0,5 ao quadrado, ó, eu tenho dois fatores, 0,5, né? Aí você faz a continha, ó, 5 vezes 5, 25, né? O resultado deu 25, sem vírgula, sem nada. Lembra que eu expliquei sobre a multiplicação? Como que eu vou fazer a vírgula na multiplicação, no resultado? Eu vou somar as quantidades de casas decimais dos dois números que estão sendo multiplicados. Ó. Então, em cima eu tenho uma casa decimal, embaixo eu tenho uma casa decimal. Ou seja, são duas casas decimais. Então, eu vou contar aqui da minha esquerda para a direita, uma, duas, e vou colocar a vírgula aqui, e aí o zero na frente. Ó. Por isso que 0,5 vezes 0,5 é 0,25, tá? Dessa forma que nós trabalhamos com o número decimal. Ou, se você pode transformar 0,5 em fração. Como assim? 0,5 é meio. O que é o meio em fração? É 1 dividido por 2, é o meio, ó, 1 dividido por 2. Eu posso, então, em vez de... É a mesma coisa, 0,5 é a mesma coisa que meio. Eu posso transformar isso daqui ao quadrado agora. Ó. Em vez de fazer meio ao quadrado, faço 1,5 ao quadrado. E quem que é o resultado? O resultado é 1 por 4, né? Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, tá? 2 ao quadrado é 4. Ó. E agora, professor, eu quero transformar em decimal de novo. Então, você pega esse 1 e divide por 4. Faz a continha de divisão agora. Ó. 1 dividido por 4. Como que vai fazer? 1 não dá para dividir por 4, né? Ou dá por 0, né? Podemos dizer que dá por 0. Ó. 0 vezes 4 vai dar 0. Quando eu vou fazer a subtração aqui, sobra 1. Tá? 1, sobrou 1. 1 não dá para dividir por 4, eu faço o quê?
Acrescento um zero e uma vírgula. Agora eu tenho 10. 10 dá para dividir por 4, né? Qual número vezes 4 dá próximo de 10? Seria o 2, né? 2 vezes 4 é 8. Ó, 2 vezes 4 é 8. Fazendo a subtração, 10 menos 8 sobra 2. 10 menos 8 sobra 2, né? 2 não dá para dividir por 4, é menor do que 4. Então, o que acontece? Eu posso acrescentar um zero aqui. Ó. Por que eu posso acrescentar um zero? Porque eu já coloquei um 0, nenhum número decimal não tem duas vírgulas, só tem uma. Então, se já tem uma vírgula, não preciso acrescentar mais nada, tá? E já tem uma vírgula e já tem um número diferente de zero, tá? Que pode ser que tenha um número zero aqui, ó. Permitindo, tá bom? Agora eu tenho 20. 20 para dividir por 4. Mas é fácil, na tabuada do 4, que dá 20, é 4 vezes 5. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, o resultado aqui é 5. Ó. 5 vezes 4 é 20. Agora sim, zerou. Olha só, 20 menos 20 deu um zerão. Então, o resultado é 0,25. Olha só, deu o mesmo resultado. Ó. 0,25. Tem duas formas. Ou você faz por essa forma, deu um pouquinho mais demorado, mais continha. Ou faz essa daqui mesmo, ó, de cima. Vai dar o mesmo resultado. Professor, deixa eu te perguntar. O senhor tá gravando a aula? Estou. Hoje eu lembrei de gravar. Ah, tá, porque eu tava no dentista. Por isso que eu cheguei atrasada. Ah, tá bem. Hoje eu lembrei. Então, ó, eu acho que nem preciso fazer esses outros exemplos aqui, ó, o I, o J e o K, porque é bem semelhante. Você vai fazer a continha vai fazendo as continhas de multiplicação. Por exemplo, essa K aqui. Vamos dizer o seguinte. O macete. Olha um macete para vocês aqui. Eu acho que eu já até não sei se eu já falei esse macete para vocês. Tá vendo que aqui tem duas casas decimais, ó, 0,03. São duas casas decimais, né? E é zero antes, ó. Quando você tem zero antes do número, aqui 0,0, você pode fazer o seguinte, pega só o número 3, ó, só o número 3, tá vendo? E eleva ele ao quadrado. Ó, só o 3. 3 ao quadrado vai dar 9. 3 ao quadrado é 9. Como o restante aqui são zeros, ó, só que você vai contar apenas as casas decimais após a vírgula. São duas casas decimais. Para mim saber o resultado, aonde que eu coloco os zeros, aonde que eu coloco as vírgulas, eu vou contar as casas decimais, são duas casas, e vou multiplicar pelo expoente, pelo 2. Ó. Então, são duas casas decimais vezes 2, vai dar 4. Significa que o resultado dessa potência, olha só, tem 4 casas decimais após a vírgula. Vejam que sacada. Ó. Aí você não precisa de ficar fazendo aquele monte de continha com números decimais, tá? Se você tem um número semelhante assim, ó, com 0,0, tá? Isso funciona com 0,0. Beleza? Ó, nessa daqui funciona também, só que já não é... eu não posso te provar que vai dar certo. Ó, uma casa decimal vezes o expoente vai dar 3 casas decimais, tá? Deu 3 casas decimais também aqui, ó, para colocar a vírgula. E sabendo disso, vem as atividades para vocês aqui, ó. Calcular as potências dessas frações, desses números racionais, tá bom? Ó, bem facinho aqui, ó, meio ao quadrado, 2/3 ao quadrado. Ah, tá tudo muito fácil, tudo elevado ao quadrado, ó, só a potência 2. Você não vai fazer nenhum monte de conta, só uma continha. Bem simples. Lembrando sempre que o expoente par, se a base for negativa, o resultado vai ser
Vai ser? E aí, galera, quem vai responder? Base negativa, expoente par, o resultado é Positivo. positivo. Isso aí. Se o expoente for par, o resultado vai ser sempre positivo, tá bom? Agora, ó, potência com expoente negativo. Tem uma outra sacada aqui, tá? Ó. Nesse caso aqui agora, primeiro ele dá um exemplo aqui. O que é dito esse exemplo? Ó, 8 quintos dividido por 8 sétimos. Existe uma propriedade que fala o seguinte. Quando, eu acho que eu passei ela para vocês semana passada, né? Quando eu tenho bases iguais, eu posso fazer a seguinte situação. Ó. Eu estou dividindo aqui, né? Ó, 8 quintos dividido por 8 sétimos. Eu posso conservar uma única base, ó, apenas um 8, pegar o primeiro expoente, 5, e subtrair o segundo expoente, ó, que é o 7. Veja, quando eu subtraio 5 menos 7, deu menos 2, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 8 elevado a menos 2. Tá meio ruim, mas o resultado deu 8 elevado a menos 2. Ó. E até agora, nós não tínhamos trabalhado com expoente negativo. O que significa um expoente negativo? Aqui está a explicação, ó. Olha a divisão aqui, ó. 8 quintos dividido 8 elevado à quinta potência dividido por 8 elevado à sétima potência. Significa isso daqui, ó. 5 fatores 8 e aqui eu tenho 7 fatores 8. Eu posso aplicar a lei do cancelamento aqui da propriedade da divisão ser a operação inversa da multiplicação. Então, elas se anulam. Cada 8 que está sendo dividido aqui vai anular um 8 de cima com 8 aqui de baixo. E vai sobrar apenas, ó, esses dois 8 aqui, ó. Né? Significa o que? 8 vezes 8 é 8 ao quadrado. Em cima só sobrou 1, né? Eu dividi todo mundo aqui por 8, ó. Dividi 8 a quinta por 8 a quinta, sobra 1. Então, em cima restou 1 e embaixo no denominador restou 8 ao quadrado. Ou seja, esse resultado é 1 oitavo. 1 oitavo, desculpa pessoal. 1 dividido por 8 ao quadrado. Que é a mesma coisa disso aqui de cima, ó. Mesma coisa que 8 elevado a menos 2. Então, o que significa a potência negativa? A potência negativa, de expoente negativo, para mim transformar ela em positivo, eu tenho que inverter a base, tá? Com relação à multiplicação, tá? Se eu tenho 8, eu vou passar a ter minha base 1 oitavo, tá? Eu vou trocar ela como uma fração. Esse 8 aqui, ó, é como se tivesse um 1 aqui embaixo, né? 8 dividido por 1 é 8. Então, eu vou inverter. O 8 que está em cima eu vou colocar para baixo e o 1 que está embaixo vem para cima. E quando eu faço essa inversão, também há a troca do sinal do meu expoente. Então, esse é o princípio básico. Quando você quer trocar, olha aqui, ó, eu quero trocar o sinal do meu expoente. Se eu quero trocar o sinal do expoente, eu vou ter que inverter a base, tá? Se é 5, ela vai passar a ser 1 quinto, tá? Então, ó, 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 5 ao cubo, tá? 5 elevado a 3. E 5 elevado a 3, ó, é 125. Então, o resultado aqui de 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 125. Tá? E aqui tem outros exemplos. Ó. O que acontece? Olha aqui esse exemplo aqui. Ó. Eu já tenho uma fração própria aqui, né? Com numerador 2, denominador 3. E o expoente menos 3. O expoente é negativo. Então, para mim transformar esse expoente em positivo, o que acontece? Veja que o 2 que está aqui em cima, ó, veio aqui para baixo e o 3 foi aqui para cima. Ó. Eu inverti essa fração, tá?
basta inverter ela, que aí eu troco o sinal do meu expoente, tá? Aí sim eu aplico aqui, ó, esse expoente no numerador e no denominador, assim como está aqui, ó. 3 ao cubo é 27, 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27. Mesma coisa, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu tenho 27 sobre 8. Quando eu estou com o número decimal, mesma coisa, tá? Mesma coisa assim, eu tenho que transformar esse número, ó, eu tenho um número decimal elevado a menos 2, ó, potência negativa. Então, eu tenho que transformar esse número aqui, ó, em um número em forma de fração, tá? 0,5 é a mesma coisa, transformar em forma de fração não, eu inverti ele aqui, ó. Eu posso transformar em fração também e inverter, tá? Vai dar o resultado mesma coisa. 0,5 passou a ser, ó, o denominador aqui, ó. Lembra? Como se tivesse uma divisão aqui por 1. Esse 1 passa a ser numerador e o 0,5 denominador. E some aqui, some não, né? Ele troca o sinal. Se está menos, passa a ser mais, né? Positivo. Está negativo, passa a ser positivo. Da mesma forma pode acontecer se eu tenho a seguinte situação, galera, ó. Se eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos 3. O que significa isso? 1 sobre 2 a menos 3. Eu posso inverter isso daqui. Ponhar esse 2 aqui para cima, né? Se eu ponho o 2 para cima, eu não preciso colocar o 1 aqui embaixo, porque 2 dividido por 1 continua sendo 2. Só que esse expoente aqui, que está negativo, passa a ser positivo, tá? Passa a ser positivo. E quem é, na verdade, 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo é 8. Então, significa aqui, ó, que 1 dividido por 2 elevado a menos 3 é igual a 8, tá? Se olhando aqui, parece que vai dar um número, sei lá, meio muito esquisito, né? Em forma decimal. Mas não, ó. Apesar de ser visualmente uma fração elevada a um expoente negativo, o resultado vai dar um número natural. E é isso aí. E já vem aqui, ó, calcular as potências. Na verdade, é praticamente 2 exercícios apenas, tá? Só que tem bastante itens até, né, para vocês praticar. Bastante não, tem pouco. Até o I do primeiro exemplo, né? E aqui com o expoente negativo, né? Tem até o K. Dúvidas, perguntas? Aproveitem agora, hein? Antes da pergunta, eu vou parar aqui a gravação.